Benfica contratou o João Mário para as conferências de imprensa. Tem que ir alguém do Sporting a representar. Ele não traduz a seguir. Vamos lá ver a conversa. Se ela vai traduzir a seguir ou não. Também João Mário, os dois então que vão falar Espera aí. em direto já para lá. E começa já com a BTV. Espera aí. Ele não traduz a seguir. Espera aí. Mas quem é que manda aqui, afinal? Hã? Добрый день, дамы и господа. Ui, espera aí que ele já me está a dar a sorda para o jantar. O que é que ele está a dizer? Está-me a chamar nomes? Pergunta, Jesus. Cuidado. Рады находиться здесь. Ui, um cara do João Mário. Ai, como ri. Cara. Não, o JJ está com cara de poucos amigos. Não é brincadeira, não. O gajo ficou puto lá com a emenda. Присутствует, как вы уже знаете, футболист команды Жоао Марио и Жорже Жезус, который главный тренер. Да, первые вопросы, пожалуйста, задавайте игроку. Cada pergunta ele traduz. É, cada pergunta ele traduz, não é? Porque isto não se percebe nada, senhor. Que esta merda nem vai lá com... Não, mas aí não. Não. Ok. Agora começa com o João. João Mário está a sorrir. Por favor. Boa tarde, João Mário. Mário Serra para a BTV. Que expectativas há para esta estreia do Benfica em jogos oficiais, logo a contar para este apuramento para a Liga dos Campeões, com essa curiosidade do regresso do João Mário a Moscovo, depois de ter representado também a equipa do Lokomotiv? Boa tarde. Expectativa enorme, obviamente. Queremos muito entrar bem logo no primeiro jogo oficial. Conhecemos bem o adversário, preparámos-nos muito bem durante a pré-época e para mim também é um prazer voltar à Rússia, onde fui muito feliz. Gostei muito da minha estadia cá, mas agora importa muito é começar com o pé direito no meu primeiro jogo Foda-se, oficial. até me assustei. Вопрос был о том, как вы относитесь, какие ваши Aqui, ожидания como перед sempre já предстоящей sabe, haverá aqui esta tradução em russo. Aproveito então para relembrar aquilo que foi a resposta de João Mário à pergunta das expectativas para este jogo. Diz então o jogador que a expectativa é enorme, naturalmente querem entrar muito bem nesta estreia de João Mário, mas também na estreia da nova época para o Benfica. Diz então que conhecem muito bem este adversário, que o Benfica preparou muito bem este jogo ao longo de toda a pré-temporada. Quanto a João Mário, num plano mais pessoal, porque também é um regresso à Rússia, diz que gosta sempre de regressar a este país, onde esteve muito feliz, mas que a expectativa agora é a estreia. Senhora, nós ouvimos o que é que o João Mário disse. Ela está a repetir o que ele disse? Boa tarde, João Mário, Rita Latas, em Ela também está a traduzir? direto para a Sport TV. Estas andanças da Europa já não são novidade para si, mas pergunto-lhe se ao fim de tantos anos muda alguma coisa, ainda existe aquele nervoso miudinho, ou de facto a experiência traz outras coisas aos jogadores que passam por estes momentos mais vezes? Sim, o nervosinho, um bocado de ansiedade faz parte, mas também com a idade aprendes a lidar da melhor maneira. Já tenho alguma experiência, já joguei em alguns países. Acima de tudo foram sempre experiências enriquecedoras, por isso já consigo lidar melhor com isso, com a pressão, e para mim já não é um problema. Вопрос стоял в том, как вы, как опытный игрок, Questionado sobre este nervoso miudinho que os jogadores com alguma experiência se têm ou não têm ainda, João Mário responde que a ansiedade faz sempre parte, naturalmente, mas que a idade e também a experiência, tendo em conta que é um jogador que já jogou em vários países, ajuda muito a lidar melhor com esta pressão e, portanto, já é uma situação à qual vai estando habituado. De resto, também este é um jogador que está habituado a estas andanças. Boa tarde, João. Paulo Sérgio, da Antena 1. Como é que a equipa do Benfica tem que abordar o jogo? Ela é paga para fazer isto, chat. Para ouvir o que ele diz e depois dizer por cima o que ele disse. Nem deixa ouvir o russo. Amanhã, sabendo que isto é um jogo para ser discutido, esta eliminatória para ser discutida em 180 minutos. E que Eu queria que ela me traduzisse o russo, isso é que era engraçado. O Spartak de Moscou, ao contrário do que acontecia no ano passado, é uma equipa que gosta Mas, supostamente o russo está a dizer o que ele disse, mas aí entende, né? ano de assumir mais o jogo.
Como é que acha que o Benfica pode abordar este encontro de amanhã? Acima de tudo agora o facto de ter acabado a questão dos golos fora faz com que É verdade, amigos, né? Não há golos fora. Isto é, há golos fora, não contam, é já como, né? Como 2, né? queiramos ganhar o jogo, obviamente. Não nos preocupamos só tanto em marcar, como acontecia anteriormente nestas eliminatórias. Conhecemos bem o adversário, como disse, preparamos bem, sabemos os pontos que podemos explorar, sabemos que a equipa também está em crescimento, apesar de já existir grande conhecimento entre todos, e acima de tudo temos que encarar esta eliminatória sendo a primeira parte do jogo e acima de tudo vencer o jogo. Quanto à abordagem que o Benfica deverá ter a este jogo, também levando em conta que é um jogo disputado a duas mãos, João Mário diz que acima de tudo e é o fator de terem terminado com os golos fora contarem mais ou menos, faz ainda mais os jogadores terem esta vontade de ganhar e menos a preocupação de marcar muitos golos. Diz que partem para este jogo, obviamente muito bem preparados, que tiveram muito tempo para estudar o adversário e para preparar o jogo. Ele disse isso, não foi, chat? Encarar esta partida como isso mesmo, como a primeira parte do jogo importante. Foi. Confirma-se. Boa tarde, João Mário. Paulo Alves, Jornal da Bola. João Mário cresceu no Sporting, que foi um jogador que na época passada estava ainda... Epá, nem aqui deixou um Sporting sossegado, amigos. Ei, que é demais, pá. O que eu lhe pergunto é o que é que o João Mário pode acrescentar a esta equipa do Benfica e o que é que irá acrescentar, se pode também vir a ser uma referência do Benfica, como chegou a ser do Sporting. Sim, acho que é de conhecimento geral aquilo que é o meu passado. Toda a gente sabe que representa o Sporting. Para aqui fazer anos, todo nu. Conhece a minha história em Portugal, mas acima de tudo também dizer que assinei um contrato longo com o Benfica, espero tornar-me uma referência neste clube. Muito orgulhoso pela aposta que o clube fez em mim e agora cabe-me a mim trabalhar e corresponder às expectativas. E em relação àquilo que posso acrescentar, conhecem-me bem enquanto jogador, o Mister conhece-me bem. Fogo. Não viram aí um avião não identificado, pois não? Não apareceu, chat. Mas não me entrou aqui todo nu, a correr. Todo nu não, estava com camisola, mas... Tudo cabe-me estar preparado para todos os desafios que temos pela frente e encaro de forma tranquila porque sei a exigência de um clube como o Benfica que existem e acima de tudo trabalhar para corresponder às expectativas. Bem, ó senhora, diga-me lá o que é que o João Mário disse porque eu não ouvi, né? Entretanto, nem é preciso estar a puxar para trás para ouvir o que o João Mário disse porque ela vai repetir, não é? Mário diz que, e falando no seu passado, que é do conhecimento geral, todos sabem que passou pelo rival do Sporting, mas que acima de tudo assinou um contrato longo com o Benfica e que por isso também neste momento quer ser uma referência no futebol do Benfica, quer também dar este orgulho pela aposta do clube no seu trabalho. Acrescenta que Jorge Jesus o conhece muito bem enquanto jogador e ele próprio sabe da exigência deste clube e que, portanto, cabe-lhe a ele tentar dar o seu máximo para também poder contribuir da melhor forma possível para que o Benfica tenha sucesso e que tenha vários êxitos. Record, queres perguntar? Entendi. Boa tarde, João Mário. Flávio Silva do Jornal Rádio. Agora, não há pouco puxe isso, o estragas Rui nos Vitória dizia elásticos. que o Benfica está Não sob puxe pressão isso. pelo facto de, na época passada, não ter entrado na Champions League. Eu pergunto-lhe se considera que eu não consigo o Benfica favorito e uma equipa superior a este Spartak Moscovo que já tem 2 jogos oficiais. Está quieto. Não tens os fones ao pão, O vai estragar favoritismo é isso. muito simples, isso temos que demonstrá-lo dentro de campo. Acho que essa questão Agora como é que eu entendo as ouço? palavras Eu do só vi treinador quando do ela falar. Spartak, mas é mais sabemos da pressão que existe no Benfica, não a vamos esconder. Sabemos o quanto este clube merece e quer estar na Liga dos Campeões. Isso para nós Não só grites. já é uma pressão, mas o grupo é Não muito grites. experiente. Temos vários Eu jogadores. estou-te a ver, deixa-se pôs à minha frente. O Pizzi, o Rafa, que já tem muita experiência, dão tranquilidade à equipa e isso para nós é o mais importante. Queremos fazer um bom jogo amanhã, mas sabemos que é uma mão a 2 jogos. Estás a voar. E entendo as palavras do treinador do Spartak, mas acho que vais cair. numa eliminatória de Champions, 2
equipas de grande qualidade, é sempre 50-50 e cabe-nos a nós demonstrar vai, papai, ouvir, queremos mais estar com o Spartak na Liga dos Parece que não vais Campeões. para a cama, já são 10 da noite. Comentando aqui uma afirmação de Rui Vitória relativamente à pressão que o Benfica pode sentir neste jogo, João Mário diz então que o favoritismo é para se demonstrar dentro de campo. Obviamente que o Benfica tem sempre esta pressão de ganhar, desde logo por ser um grande clube, e que merece e quer estar na Liga dos Campeões, mas que o grupo de trabalho é um grupo experiente. Nomeou aqui alguns dos colegas, tais como Otamendi, Rafa, Pizzi e Vertonghen, como sendo colegas de equipa muito experientes e habituados a estes jogos, que querem fazer naturalmente um bom jogo e que, na verdade, em campo o que vão estar são duas boas equipas e que, portanto, na opinião de João Mário, partem com 50-50 naquilo que toca a uma percentagem de favoritismo. Какое-то преимущество, моральное преимущество на стороне именно нашей команды. Penso que são João Mário já tudo e iniciamos então depois do João Mário sairá, que agora pode sair. Obrigado. Boa tarde. Até já. Sim, vão começar as questões para Jorge Jesus. Jorge Jesus e começamos pelo BTV. Boa tarde, Jorge Jesus. Mário Serra para a BTV. O que é que se pode esperar do Benfica amanhã, nesta estreia, nesta ronda de acesso à Liga dos Campeões, e também o que é que se pode esperar do adversário? Que análise faz ao adversário? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Aquilo que se pode esperar da equipa do Benfica neste nosso primeiro jogo oficial. Começou a melhor parte e já perdi. Boa tarde, Jorge Jesus. Mário Serra para a BTV. O que é que se pode esperar do Benfica amanhã, nesta estreia, nesta ronda de acesso à Liga dos Campeões, e também o que é que se pode esperar do adversário? Que análise faz ao adversário? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. Aquilo que se pode esperar da equipa do Benfica neste nosso primeiro jogo oficial é principalmente muita ambição, muita confiança e com uma vontade muito forte de poder passar esta primeira eliminatória. Quanto ao adversário, é um adversário que também tem as suas ambições, mas isso cabe mais, não a mim, mas aos responsáveis da equipa do Spartak. Relativamente àquilo que Jorge Jesus espera do Benfica e também da equipa adversária, Jorge Jesus, muito parco nas palavras, diz então que o Benfica espera-se muita ambição, confiança e uma vontade de passar esta eliminatória. Quanto ao adversário, Jorge Jesus remete aos responsáveis do Spartak responderem aquilo que... Amor de Deus, não te humilhes, quer dizer, então a gente tinha aqui para falar nós do Spartak, isso é os responsáveis deles é que têm que falar. Então, mas isto é o quê? Можно сказать, находится на ходу, но, в общем, это не совсем мое дело ждать того, что покажет Спартак, потому что, скорее всего, это дело... Vai para casa? O Spartak vai para casa? Vai para casa? Sport TV. Vai para casa? Não. Boa tarde, Jorge Jesus, Rita Latas em direto para a Sport TV. Quando é uma menina ele começa a rir, já há nem reparar. Sempre que a gente já sabe quando é que vai ser uma menina a falar, é quando ele se começa a rir. Depois dos jogos realizados na pré-temporada, este poderá ser o encontro em que tira realmente a prova dos 9 relativamente aos jogadores que fazem parte do plantel e àquilo que espera da equipa no decorrer da temporada? Bom, nós tivemos uma pré-época de jogos que não tem o verdadeiro macho. Esta responsabilidade. Portanto, o nosso crescimento será sempre jogo após jogo. E este é o primeiro jogo que, como já disse, que vai ser a sério, entre aspas. E, portanto, a gente quer estar a um nível alto em função daquilo que já fez nos jogos da pré-época. O que é que vai ser o Benfica neste momento, neste primeiro jogo? Aquilo que eu sei é que temos muita confiança na equipa que temos, no trabalho que estamos a desenvolver, e temos capacidade para amanhã apresentar um jogo ao nível já dentro do tempo que o Benfica tem treinado e jogado com esta semana, são 5 semanas.
Вопрос о том, как прошла... Jorge Jesus, então, quando questionado sobre se este jogo será mais do que os jogos de pré-temporada, aquele que vai ditar a prova dos 9 e a qualidade dos seus jogadores, ou aquilo que acha que vai ser o decorrer da época, Jorge Jesus responde que teve uma pré-época dos jogos sem esta responsabilidade, naturalmente, e que, portanto, irá aferir, obviamente, jogo a jogo, mas que este será o primeiro jogo a sério, palavras do treinador e entre aspas, e que espera então uma equipa ao nível alto em função daquilo que foi feito na pré-época. Acima de tudo, uma equipa, e aqui reitero esta ideia, com muita confiança no trabalho que foi desenvolvido e que tem capacidade para estar ao nível do tempo de treino que já leva, que são 5 semanas. Primeira questão. Esta situação dos golos fora, ter acabado, mudou de alguma forma a sua estratégia, a maneira como aborda o jogo de amanhã? E a segunda questão é, vai apostar nos 3 centrais para o jogo com o Spartak de Moscovo ou vai manter uma linha tradicional de 4? Bom, o facto de agora esta nova situação dos golos fora não valerem 2, entre aspas, quando era em caso da eliminatória estar igualada, o que é que muda? Para mim muda pouco, não é? Acho que para os treinadores muda pouco, apesar de quando jogávamos fora havia sempre, entre aspas, uma obrigação técnica e tática onde era importante fazer um golo. Mas no fundo vai dar tudo ao mesmo, porque tu para ganhar tens que fazer golos. Ué, isso aí errado não está. E portanto esse princípio de haver alguma obrigação de marcares um gol fora, para mim vai sempre igual, porque a tua ambição é venceres e para venceres tens que fazer gol. Quanto à outra questão, é verdade que a gente na pré-época praticamente não trabalhámos com uma estrutura de 3, trabalhámos com uma estrutura de 4. Todo o conhecimento que a equipa tem é do ano passado, de jogar com uma estrutura de 3 na última linha, e portanto é normal que a gente mantenha a mesma referência daquilo que fizemos na pré-época. Claro, não faz sentido estar a pré-época toda a trabalhar em 4 defesas e depois passar agora para 3. Era meio caminho já para correr mal, né? Jorge Jesus também a fazer aqui um comentário relativamente a esta nova regra de que os golos fora não valem o que valiam antes. Os golos, diz então Jorge Jesus, não valerem mais em caso de eliminatória empatada, muda muito pouco para os treinadores, apesar de antigamente haver um género de obrigação, entre aspas, técnica e tática, porque seria importante marcar mais, mas vai dar ao mesmo, porque diz Jorge Jesus, e com toda a razão, que para ganhar é preciso marcar golos e, portanto... Toda a razão. Esta ambição é de marcar e ganhar. Quanto à outra questão, relativamente à última linha de defensiva do Benfica, se vai jogar com 3 ou com 4, diz que na pré-época trabalharam mais com 4 e que é normal que para já mantenham então aqui. Mais não, só com 4. Foi feito na pré-temporada. Поэтому, повторяю, для меня, в общем, мало что меняется в отмене этого правила. Ainda não perguntaram o que é que vai ser, como é que vai ser a situação com o Yaremchuk. Касается второго вопроса, то в принципе мы в нескольких матчах в прошлом году играли A segunda parte do Lille meteu 3. 3 centrales защитников. Mas é basicamente aquilo que ele quis dizer foi que tipo, o que treinaram, o que fizeram de 3 não tem peso, então a única hipótese, a única possibilidade é mesmo de 4, porque aí de 3, né, complica. Как правило, это были самые ответственные матчи, но это совсем не Falta mais prática. Обязательно, что мы сыграем завтра именно так. В принципе, в предсезонке мы тренировали игру в 4 защитника, а не только в 3 центральных. Мы хотим сохранить структуру атакующего нашего футбола, чтобы 3 футболиста играли впереди. Скорее всего, эту схему мы сохраним. Dá que o JJ está a perceber o que ele está a dizer, mas... Завтра. Próximo pergunta. Boa tarde, Paulo. Jorge Jesus, Paulo Alves, Jornal da Bola. Permita-me 2 questões. A primeira, no ano passado, nesta fase, o Benfica encontrou o PAOK do Abel Ferreira. Este ano encontra um treinador... Epa. Estávamos aqui a falar tão bem.
Agora vai-se lembrar de coisas tristes. Vitória. A minha questão é se sente isso como uma desvantagem nesta fase, numa fase tão inicial de preparação, encontrar treinadores que o conhecem bem o Benfica. Vai puxar a conversa do Roy. E a segunda questão, permita-me também que lhe coloque, é um pouco extra futebol, mas... Pois foi, porque o ano passado o PAOK era o Abel que estava a treinar o PAOK. Luís Chico Vieira, de que forma é que isso afetou ou se atrapalhou de alguma forma a preparação da equipa para esta fase? Bom, curiosamente é um facto, não é? O Abel e agora o Rui Vitória. O Abel. Mas o Abel já foi embora. É verdade que no Brasil? O conhecimento dos treinadores em relação ao Benfica, que são dois portugueses que conhecem melhor a mim e ao futebol português que outro treinador, caso não fosse um treinador português. Isso tem vantagens, como é óbvio, mas nós hoje também, com toda a facilidade que temos de adquirir os jogos dos nossos adversários, também temos um conhecimento profundo. Não direi tão profundo, mas um conhecimento que nos permite passar aquilo que nós entendemos como estratégia para o jogo. Sendo que hoje há uma diferença, não é? O ano passado eu tinha 5 semanas de trabalho, este ano tenho 1 ano e mais 5 semanas de trabalho. É uma diferença muito grande em relação ao nosso primeiro jogo do ano passado. Quanto à segunda pergunta... É verdade, Luís. Coloca, todos nós, e para nós, foi uma surpresa, não que isto tenha influenciado alguma coisa na nossa forma de trabalhar no nosso dia-a-dia. A estrutura estava montada e está bem montada, na altura pelo presidente, o vice-presidente e o treinador, e agora será pelo o atual presidente e o treinador. Portanto, nós partilhávamos as nossas ideias, os três, muito diariamente, e sabíamos perfeitamente qual era o caminho, não é? E esse caminho agora está com a equipa, não nos tem faltado nada, o caminho estava aberto e, portanto, neste momento a única coisa que nos falta caminhar, que é o primeiro jogo, é ganhar amanhã. Aqui mais uma vez 2 perguntas numa. A primeira... Portanto, já há carinho e a coisa agora é diferente. A ver com, no plano desportivo, pergunta se Jorge Jesus de alguma forma sente alguma desvantagem, porque já na época passada o primeiro jogo foi frente a um treinador português, Abel Silva na altura frente ao PAOK, e agora Rui Vitória com esta equipa russa. Jorge Jesus diz que é verdade realmente que os treinadores portugueses conhecem-no melhor a ele e ao Benfica, e por isso há aí uma ligeira vantagem talvez, mas que nos dias de hoje, à semelhança também daquilo que já tinha sido dito por Rui Vitória, é muito fácil ter o conhecimento das equipas que serão as adversárias e que, portanto, talvez o conhecimento não seja tão profundo, mas é o suficiente para passar a estratégia para o jogo. Portanto, a diferença que Jorge Jesus aqui ressalva é que no ano passado, mesmo jogando contra um treinador português, tinha 5 semanas de treino com a equipa. Este ano tem 1 ano e 5 semanas. E essa sim a diferença. Mas entende-se perfeitamente, amigos. 5 anos de pré... 5 anos. 5 meses... 5 semanas de pré-época de treino para jogar contra o Colosso PAOK. Não é? Queriam o quê? A diferença que Jorge Jesus... Queriam milagres, só se fosse. Ele é Jesus, mas não é o homem dos milagres. Destacou. Quanto a uma segunda pergunta que se prendia com o facto de Luís Filipe Vieira já não ser o presidente e se isso de alguma forma influenciou a preparação da equipa e da pré-época e, aliás, a preparação da nova época, Jorge Jesus assume que
Houve uma certa estranheza, uma surpresa por parte de todos com a forma como as coisas se passaram. No entanto, não influenciou o trabalho porque a estrutura já estava bem montada. Faz aqui referência então à altura em que Luís Filipe Vieira era o presidente e o vice-presidente, junto também com o treinador Jorge Jesus, já tinham esta estrutura bem oleada e que continua a acontecer o mesmo com o presidente Rui Costa, que é o presidente do Benfica, do Sport Lisboa e Benfica atualmente, e que, portanto, não falta nada à equipa e continua a funcionar tudo na perfeição. O que interessa é vencer. Agora com uma frente de ataque ainda mais, com mais qualidade, com a chegada do Yaremchuk, com tantas opções de qualidade e com a prestação do menino Gonçalo Ramos na pré-época, pergunto-lhe se ele parte na frente Está a chamar menino ao Gonçalo Ramos, ele fica sensibilizado. pela titularidade amanhã. Depois gostaria de lhe perguntar, como perguntei ao Mister Rui Vitória aqui há pouco, que este não é um embate entre o Rui Vitória e o Jorge Jesus, é sim um embate entre o Benfica e o Spartak, mas nos últimos confrontos entre os dois treinadores tem havido um discurso algo inflamado. O Rui Vitória disse aqui que não falaria consigo, gostaria de um comentário da sua parte. Obrigado. Bom, em relação ao Yaremchuk, ele, como sabe... O Yaremchuk, disse bem. O Yaremchuk, toma lá, já andou a treinar. Vocês pensam o quê? Que ele não teve a treinar? Ele amanhã não está cá, não é? Portanto... amanhã não está cá, por isso não vale a pena estar a chamar para a conversa. O Yaremchuk vai-se né, guardar bem guardadinho para o jogo da segunda mão. Que os russos até choram. Ainda não faz parte da equipa. Nós procuramos um jogador com umas características diferentes daqueles avançados que temos. E portanto, neste momento vamos contar com os jogadores que fizeram a pré-época. E é verdade que o Gonçalo, na pré-época, foi o jogador que tem sido mais utilizado nos jogos da pré-época. É um menino que está a crescer muito, cresceu muito do ano passado para este ano. E portanto, como é normal, nestes dois jogadores do Aris e do Gonçalo, são os dois jogadores que estão muito mais adaptados à equipa, não é? Porque o Vinícius teve um ano fora, o Pinho também só agora é que se está a juntar ao grupo e, portanto, as minhas opções, como é natural neste princípio da época, será sempre a ver mais com aqueles jogadores que já conhecem a ideia da equipa. A segunda questão, se já passaram 6 anos, acho que é uma questão que quem se vai defrontar aqui são duas equipas, não são dois treinadores. E portanto o maior respeito que eu tenho pelo Spartak nos coube é respeitá-lo como um rival e a sua equipa técnica, uma equipa técnica portuguesa que como eu também já andou por fora do seu país e que gostava que tivessem os maiores êxitos esportivos aqui na Rússia a partir dos 2 jogos que a gente vai ter e a partir daí sim, que seja muito feliz. Aqui então também mais 2 perguntas. Primeiro em relação Jesus humilde, amigos, para esta nova temporada. À frente de ataque, a utilização ou não de Gonçalo Ramos, o menino que tem sido utilizado na pré-temporada e também pelo facto de Yaremchuk ter sido contratado. Diz então Jorge Jesus que Yaremchuk naturalmente não poderia viajar com a equipa, ainda está em período de adaptação. Foi contratado por ter características diferentes dos avançados que já jogavam no Benfica. Diz que, obviamente, que a esta altura e para este jogo conta com os jogadores que fizeram uma boa pré-época. Gonçalo Ramos, diz o treinador, cresceu muito desde a época passada. É por isso, obviamente, uma hipótese tão válida quanto a Aris Seferovic, que estão bem adaptados e conhecem melhor esta equipa, porque Pinho só agora está a entrosar-se mais com a equipa e Carlos Vinícius esteve, como sabemos, um ano fora e, portanto, está mais atrás naquilo que é a preparação e a adaptação à equipa. Relativamente a uma segunda pergunta... O Vinícius está atrasado na preparação porque teve um ano fora. No que toca à relação com Rui Vitória e àquilo que se falava...
entre os Mano, não é opção, ponto. Não é opção do treinador. dois treinadores. Diz Jorge Jesus que já passaram 6 anos. Quem se vai defrontar amanhã em campo são 2 equipas e não 2 treinadores apenas, e que por isso reiterou aqui este respeito pelo Spartak de Moscovo enquanto equipa e também o respeito pela equipa técnica que, tal como Jorge Jesus, estão fora do seu país a trabalhar e que naturalmente, excetuando estes 2 jogos frente ao Benfica, que lhes deseja a partir daí e que deseja também à equipa técnica todos os êxitos e felicidades nesta passagem pelo futebol europeu fora de Portugal, porque, na verdade, é uma equipa técnica também portuguesa. Vamos então para a última pergunta. Доброго дня. Николай Сорин, мы телеканал «К вам приедем». Вопрос к тренеру Бенфики Жорже. Присутствие на ответном матче впервые за 1,5 года зрителей на Далуш сыграет ли какую-то роль и поможет ли команде? Это первый вопрос. И второй вопрос, так как будет игра против, скажем так, старого, в кавычках, знакомого. Ele não está convencido com a sorda, amigos. Acho que vão jantar num restaurante mais próximo, porque ali não vão comer de certeza. Руи Витория. Считает ли Жорже на протяжении своей карьеры, свою карьеру успешнее, чем у коллеги? Спасибо. Na verdade, tem duas perguntas. Só que ele também não pode estar a falar alto, o homem vai ouvir, parece mal, né? O homem com tanto carinho a oferecer-nos a sorda e a gente não quer. Mas a gente vai ali ao restaurante ao lado, ele nem vê e foda-se. A primeira é que o segundo jogo, o jogo de volta, sobra mais para eles. Vai ter assistência no Estádio da Luz. Será que isso será uma vantagem para o Benfica jogar com espectadores, o que não aconteceu durante muito tempo? Sim? E a segunda pergunta é novamente sobre o Rui Vitória. Será que o senhor considera que a carreira de treinador dele é mais de sucesso do que a sua própria? Mano, alguém tem um buraco para me esconder? Este gajo está a gozar comigo, só pode. Este gajo que deve querer fight. Bom, quanto à primeira pergunta, claro que é aquilo que mais ambicionamos e que todos queremos, quem está ligado ao mundo do futebol, é termos espectadores no estádio. E os nossos espectadores do Benfica são especiais. É uma massa associativa muito calorosa, uma massa associativa que tem muita influência no jogo da sua equipa, e nós estamos desejosos de os ver no estádio a ajudar-nos a ganhar, que é isso que nós estamos habituados, e particularmente eu durante 6 anos. Quanto à segunda questão, o Rui Vitória tem tido sucesso no clube onde eu tive, também no Benfica, teve sucesso, tem tido algum sucesso também fora de Portugal, e espero do fundo do meu coração. Caralho, do fundo do meu coração, são palavras que tocam cá dentro, né? Que tenha sucesso no Spartak e que seja campeão e que ganhe todas as competições que na Rússia possa haver. Aqui esta última pergunta, também 2 numa, relativamente à assistência, à massa associativa. É muito sensível, o JJ. Rui Vitória, Jorge Jesus dizendo naturalmente que aquilo que mais deseja é ver o público no estádio, isto em relação à segunda mão que será no Estádio da Luz, que os adeptos do Benfica é uma massa associativa muito calorosa. Acabou-se a basófia, chato. This is not Jesus that I used to know, so we want the older one, you know? Yes. E que empurra muito a equipa e que por essa razão, obviamente, a equipa está desejosa de os ver no estádio a ajudar também a sua equipa. A segunda pergunta prendia-se com a carreira de Rui Vitória, qual era a opinião do treinador. Jorge Jesus então a responder que Rui Vitória é um treinador que teve sucesso no Benfica, onde ele também teve, diz que também teve algum sucesso fora de Portugal e que do fundo do coração aquilo que deseja ao treinador português é que, mais uma vez, excetuando estes jogos frente ao Benfica, tenha muito sucesso
sucesso no Spartak de Moscovo e que consiga vencer não só o campeonato, como todas as competições internas que o Spartak de Moscovo esteja em competição. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Até a próxima. Obrigado. Vamos ver então, né? Claramente, amigos, claramente o JJ, e isto tem que ser dito, ué. Depois é a questão de se é, se não é, se dá melhores resultados, se não dá, a gente não sabe. Não podemos falar para o futuro. Uma mudança de comportamento em termos daquilo que normalmente é o seu registro das conferências de imprensa, amigos, né? Bem, a gente pode dizer que, né? Ainda bem, né? Para os benfiquistas, certamente que muitos ficaram contentes com esta mudança de postura. Claro que isto não quer dizer que com isto o Benfica vai ganhar mais ou menos, mas, né, pode ser um princípio para melhorarem, pelo menos na vertente da comunicação, que toda a gente sabe que o Jesus é muito mau. E então, tipo, ok, amigos, agora vamos ver até quando é que este Jesus, não é, que cai do céu para esta nova temporada, refigurado aí naquilo que toca à comunicação, pelo menos neste primeiro jogo da temporada oficial, até quando dura e se é de facto se vem para ficar, né? Vamos ver. Mas é interessante, amigos, né? Porque a gente, obviamente que numa conferência de imprensa da televisão contra o Rui Vitória, né? E ainda para mais com este tipo de perguntas que fizeram claramente à procura do antigo Jesus, amigos, ele, né, deu o estouro, não foi atrás. E não era isso que era o expectável. Vamos ver.